Léo, é você. Léo foi escolhido. José Leovigildo Coelho, coordenador de tecnologia da informação da FGV Projetos, e vai falar para a gente sobre contratos inteligentes. Preste atenção, porque esse tema vale a pena, hein? Aqui, passar aqui. Boa tarde a todos. Bom, eu vou passando aqui. Bem, não sou advogado, então vou dar um viés um pouco de tecnologia para uma plateia de, creio eu, nem sua maioria do mundo jurídico. Então, perdoem se eu falar alguma bobagem. Tá? A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre esse tema de contratos inteligentes, num viés que bem colocou a doutora e professora Juliana, num viés de solução e não de geração de conflito, né? Contrato é aquela peça ou artefato ou documento lógico que tem inúmeras centenas ou milhares, dependendo da criatividade das partes e a profundidade que se tem o tema, de cláusulas e detalhes, e às vezes as cláusulas são complementares e complexas e uma faz relação à outra, então é um documento complexo essencialmente. Quando se fala também de smart contracts ou contratos inteligentes, aqui minha ideia não é falar sobre produtos e etc. Então eu vou contar um pouco sobre o que está por trás, em termos de conceitos, quando se cria um instrumento ou uma tecnologia ou uma plataforma que visa resolver esse assunto tão rico, tão complexo que são os contratos, né? Então eu vou aqui passar um pouco sobre, né, algoritmos, inteligência, falar um pouco de inteligência artificial, blockchain, aplicado sempre no âmbito de um contrato inteligente. Então, no final, vocês vão conseguir unir todos esses conceitos e temas e entender o que é um contrato inteligente, né? Porque não é simplesmente aqui começar a passar vídeos e produtos e etc. Eu acho que tem uma base técnica e teórica importante para que a gente entenda, né, quando a gente estiver discutindo a aplicação desse tipo de tecnologia, a gente faça isso de forma clara, coerente e racional. Primeiro, o que é inteligência? Né? Quando se fala um contrato inteligente, né, ou smart contract, o que é inteligência? É simplesmente deixar ele digital? Não, o contrato não é simplesmente tornar um contrato digital. Um PDF, um Word é um contrato digital. Né? Se no momento, antigamente as pessoas datilografavam, transpor a datilografia para um ambiente digital não é torná-lo inteligente. Inteligência é exatamente, e aí tem algumas definições, a capacidade contextual de entender o que é que está acontecendo, né? Entender o que é que está acontecendo dentro de algum contexto, com a capacidade de aprendizado, com a capacidade de interpretação e com a capacidade de retorno, ou seja, tem uma dinâmica e tem uma interação. Então, no momento que você tem cláusulas e tem informações correlacionadas e contextualizadas dentro de um conflito, de uma situação, você passa a gerar um tipo de inteligência. A inteligência não é simplesmente tornar aquilo digital, é ter alguma compreensão sobre aquelas cláusulas, informações, dados, que no final, se bem tratadas, elas mitigam um conflito, elas resolvem uma situação. Tá? E sempre tendo em mente a diferença entre máquina e homem quando a gente fala de inteligência, de computação e de inteligência artificial, humana. A máquina ela sempre vai ter seu papel e o homem sempre vai ter seu papel, né? Então, a máquina ela sempre vai ter seu papel de processar dados de forma massiva, de forma estruturada, num rápido espaço de tempo, e o homem sempre vai ter sua função de bom senso, de intuição, de análise subjetiva, de contexto. Então, as duas partes elas são fundamentais quando se fala em inteligência, ela não é isolada. Então, a gente já viu que o homem, de forma isolada, tem suas limitações de volume, de dados, de interpretação e de processo, e a máquina isolada ela também tem suas limitações, ela não vai substituir, principalmente em situações complexas, mas ela vai conseguir, por exemplo, num contrato de 5.000 páginas, identificar se tem uma cláusula que está conflitando com a outra de forma muito rápida, né? Ela vai, num contrato de 1 milhão de páginas, ela vai conseguir identificar se tem alguma multa com um cálculo que está divergindo dentro daquele universo. Então, aquilo ajuda o ser humano a ter um ambiente mais contextualizado.
E é importante a gente definir primeiro o que são algoritmos. Vocês vão entender o link que a gente vai fazer aqui com blockchain, né? Que não é Bitcoin. Tá? A gente depois vai fazer uma rápida introdução aqui de como isso pode ser utilizado em contratos inteligentes. Né? O que é que são algoritmos? Ou seja, o que é um smart contract no final do dia? Ele tem regras, ele tem lógicas. O algoritmo pode ser uma receita de bolo, tá? Ou seja, é um passo a passo que tem uma lógica, que tem uma quantidade de itens, mas que tem uma matemática por trás, tem uma estatística por trás. Né? Ou seja, se eu cumprir o passo A, o passo B, o passo C, o passo D. Né? E isso tudo no final do dia é matemático. Então, quando é matemático, a tendência de interpretação reduz, não que não exista, até porque tem estatística. Então, a quantidade de possibilidade de conflito e de dúbia interpretação também reduz. Então, no viés de solução de conflitos, no momento que você transcreve matemática para um ambiente que é subjetivo, você deixa tudo mais racional e mais lógico. Né? E não existe só um algoritmo, né? Ou seja, na literatura e no mundo prático, a gente está falando de dezenas de milhares de tipos de algoritmos aqui, por exemplo. Eu quero usar um algoritmo para organizar esse auditório. Eu posso utilizar N formas diferentes de organizar esse auditório. Então, existem N formas matemáticas de organizar esse auditório. Como vão existir N formas matemáticas e lógicas de escrever uma cláusula sobre A, sobre B, sobre C, sobre cálculo do A, sobre a situação do processo A, sobre a matriz de acordo do processo B. Então, algoritmos, eles são lógicas e eles não têm um algoritmo único, né? Ou seja, você tem aí vários tipos que são aplicados a N situações e, principalmente, quando eles são aplicados a dados massivamente grandes, né? Com o uso de estatística, aí a gente muda o eixo da inteligência. Ou seja, eu passo a olhar para frente ao invés de só olhar para trás. E aí, tipicamente, todos os sistemas hoje, que são os sistemas do nosso dia a dia, eles têm análise de relatórios e gráfico de barras e histórico e etc. E quando a gente passa a tratar esses dados com a visão estatística, a gente passa a entender tendência. Então, imagine agora um contrato que durante a forma e durante o processo que você está escrevendo para fechar um acordo, ele comece a lhe dar informações estatísticas de futuro ou de possibilidade de ocorrer tais decisões numa base matemática. Ele pode errar, lógico, ele pode errar, porque a estatística tem erro, ou seja, a estatística tem generalização e tem probabilidade. Então, você tem que ter uma base estatística matemática para poder entender que dados e que processos você está trabalhando. E o que se fala hoje, né? O MIT e algumas universidades usam a inteligência, que é a inteligência combinada, é o Collective AI, que é a inteligência artificial combinada entre ser humano e máquina. Essa inteligência, ela é campeã. Ou seja, que é o que você basicamente, se a máquina tem 90% de chance de acerto e o homem 70% de chance de acerto, eles combinados passam a ter, por exemplo, 95% de chance de acerto. Então, é a combinação dos dois, né? Isso desde um contrato ou qualquer outro tipo de sistema, esse é fundamental. Então, Smart Contract não vai ser uma máquina que vai resolver o contrato sozinha, sem ninguém na face. Na verdade, a máquina ela vai apoiar uma série de atividades, né? E quando se fala em inteligência artificial e essas tecnologias que nós estamos nos deparando, isso não é algo novo, isso é algo de 1950, 1960, já deu errado, ou seja, lá entre 60 e 70, eles chamam de o inverno da inteligência artificial, ou seja, isso já deu errado no passado, né? E voltou um pouco antes, ali na época do Deep Blue, da IBM, né? E aí começou a surgir mais no nosso dia a dia. Por quê? Porque os algoritmos são mais inteligentes e mais sofisticados? Não. Não é por isso. Hoje, provavelmente, se vocês tiverem um cartão de crédito aqui com um limite de algumas centenas de dólares e um acesso a uma base de dados grande, vocês conseguem montar uma inteligência artificial, uma nuvem muito poderosa, né? Porque hoje o poder computacional é muito acessível, né? No exemplo da doutora Juliana, se a linha telefônica era um presente de aniversário, ter um computador é uma coisa inimaginável, né? E hoje você pode ter milhares de computadores, né, com um cartão de crédito daqui a 1h30, sem grande dificuldade, né, carregando um volume de dados que nunca foi pensado. Então, os algoritmos eles estão sendo aplicados nesse universo. E por isso que as aplicações elas estão surgindo, né? Elas surgem
Por quê? Porque as aplicações elas estão ocorrendo, as empresas têm dados, as empresas têm contratos, elas estão sofrendo pelo processo. Se você pegar aqui, todo mundo conhece um sistema da empresa que trabalha, ou que interagiu, e os contratos estão aí. Ou seja, você tem um ambiente mais estruturado, que são os sistemas, e um ambiente totalmente ou muito desestruturado, que são os contratos. E a tecnologia agora está sendo investida nesse mundo para organizar um pouco mais e nos dar condição de gerar um pouco mais de inteligência. E é o que eu chamo de tempestade perfeita, né? Ou seja, os dados eles estão muito disponíveis, os custos eles estão exponencialmente reduzindo e a capacidade computacional e a inteligência está sendo aplicada agora, né? E a quantidade de problemas, tem muita porcaria sendo desenvolvida aí. Por quê? Porque simplesmente é aplicar inteligência sobre algo que você não tem muito claro o propósito. Então, o problema que você tem que resolver ele tem que estar muito claro, né? Qual é o problema que você quer resolver? Porque simplesmente é um monte de dados que você vai processar e não vai resolver muita coisa. Então, qual é o problema? É o problema do consumidor? É o problema do conflito? Qual é o problema que tem que ser endereçado? E daí sim entender a causa raiz, colocar o poder computacional para trabalhar para você, para que aquilo seja atingido de forma racional, né? Desconfie muito em produtos milagrosos e etc. Nada aqui sai com pouco trabalho, porque o trabalho está no dado, o trabalho está na informação, né? O petróleo é o dado, é a informação. O software, ele tem seu papel, mas ele não é o principal. O principal papel aqui é da informação, né? O dado estruturado ou não estruturado, e bem trabalhado com o ser humano. Então, o ser humano trabalhar do lado da informação para que ela seja desenvolvida. Você hoje, só para você ter noção, hoje o planeta produz de novas informações, eu não estou falando sobre as informações armazenadas, estou falando de novas informações, 25 zettabytes por ano. Um zettabyte é 1 bilhão de terabytes, ou 1 trilhão de gigabytes. Então, são 25 bilhões de terabytes por ano novos, fora os que estão armazenados. Isso de forma exponencial. O IDC, que é um órgão que monitora esse tipo de informação no mundo de computação, projeta aí que em 2025 a gente produza 175 zettabytes por ano. Ou seja, é exponencial, a quantidade de informação ela vai aumentar de forma massiva, né? De forma muito brutal, e a gente precisa aí de inteligência e saber esse tipo de tratamento, porque isso cresce nas redes sociais, cresce nas corporações, cresce nos contratos, então você tem que ter um bom senso nesse tratamento. A clássica lei de Moore, que mostra que o poder computacional ele cresce exponencialmente, inversamente proporcional ao custo dele, ou seja, basicamente hoje você tem na sua mão um celular, né, que décadas atrás você não tinha em alguns prédios de computador, então isso a tendência é que continue e a tendência é que esses dados sejam processados. Então, poder computacional e dados é algo endereçado e resolvido. Onde é que está o processo? Está na discussão dos algoritmos pelos seres humanos, no tratamento dessas informações, né? Isso em dados, isso em base de dados, isso em contratos e em informações sofisticadas. Porque assim, o robô ou o software que vocês podem, não, porque o robô resolve aquilo, vai substituir o trabalho, etc. Alguém fez esse robô, alguém sentou do lado dele, alguém treinou, alguém orientou, alguém trabalhou e ele vai errar. E se ele errou, foi porque alguém orientou errado, porque é tudo matemática e estatística. Então, o trabalho está aqui, né? E ele não vai substituir atividades que sejam de interpretação e de subjetivismo, né? Então, na literatura, ou seja, na categoria de inteligência artificial, você tem algumas áreas, né? Como eu falei, ela é antiga, ela é de 1950, existem tipos de inteligência, né? A artificial, a de linguagem natural, a de treinamento de máquina, robótica, que é software e hardware. Então, você tem uma infinidade de tipos de aplicação e você tem que entender muito bem esses tipos para aplicar na situação correta. Você dá um exemplo, treinamento supervisionado e um treinamento não supervisionado. Uma coisa é pegar uma massa, digamos que eu pegue aqui uma massa de contratos e queira identificar contratos que têm um problema de compliance. Então, eu posso pegar aqui 1 milhão de contratos e o robô simplesmente varrer todos esses contratos e ele sugerir, baseado em categorização, onde provavelmente tem problemas de compliance. Ou fazer o treinamento supervisionado. O que é? Ele indica os suspeitos e um ser humano confirma, um ser humano treinado, capacitado, que sabe fazer a leitura e etc. Então, a chance de alcance de uma alta taxa de assertividade deste supervisionado, ela é muito maior do que o não supervisionado. Então, você tem que saber que tipo de problema vai ser tratado para que tipo de tecnologia, né? Isso aqui é um gráfico só matemático para vocês entenderem. Quando um computador ele identifica, exemplo, eu quero saber os contratos que são do tipo
A e do tipo B, seja ele qual for, e o software tentar identificar, ele vai plotar isso num gráfico, mas alguém vai ter que dizer, esse aqui está errado, porque ficou muito próximo da fronteira, né, porque ele faz um cálculo matemático estatístico, então tem erro, não é 100%, né, tem uma curva normal, ou seja, tem muita estatística aqui por trás. Então você tem que entender qual é o algoritmo, tem que entender qual é o processo, porque não é simplesmente olhar a saída. Não, o contrato está errado, o sistema está errado ou não está errado. Tem que entender como é que isso foi formado, né? O exemplo clássico de treinamento, ou seja, você tem uma foto e tem que identificar o que é um gato e o que é um cachorro. Mas alguém teve que dizer o que é um gato e cachorro pela primeira vez. E depois a máquina ela vai, pela similaridade, identificando o que é um gato e o que é um cachorro, né? E aí um ser humano sempre vai revisando. Isso é idêntico para todos os exemplos computacionais que a gente tiver. Seja um contrato, seja um sistema, seja uma decisão, seja uma análise de um acordo, de uma petição inicial. Tudo isso passa pelo mesmo conceito. E aí vem a pergunta: qual é o algoritmo que eu vou usar? Qual é a tecnologia que eu vou usar? Primeiro você tem que entender seu dado, seu problema, né? Então, por exemplo, usar dados tabulares, que é uma planilha de Excel com todas as taxas de acerto em números, etc., você tem uma aplicação, né? Usar números sequenciais, imagem ou texto corrido, como um contrato, que ele é um texto corrido, cada um tem uma aplicação de um algoritmo e de um tipo de engenharia. Então, quando se fala de smart contracts, já é uma aplicação para textos não estruturados, que é diferente de um sistema completamente estruturado, né? E aí a gente pausa um pouco o algoritmo, vou colocar rapidamente um outro conceito que é o chamado de blockchain, né? Por quê? Porque o smart contract ele traz dois conceitos no processo. Ele traz o conceito de algoritmo, ele traz o conceito de automação computacional, ou seja, de estruturar algo que nativamente é desestruturado, é escrito em linguagem natural, ou seja, alguém escreveu em português ou em inglês e o computador tem que entender aquilo de uma forma diferente, e traz o aspecto de segurança, né? E aí o blockchain, eu vou tentar explicar em 3 minutos um negócio que provavelmente a gente demoraria aqui umas 3 ou 4 horas. Imagine o seguinte, eu vou tentar dar um exemplo simples. O blockchain ele é baseado em um algoritmo, do jeito que eu falei. Tem dezenas de tipos de algoritmo computacional. Um algoritmo é um cálculo matemático que tem uma entrada e tem uma saída. Exemplo, um algoritmo bem simples aqui. A mais B, esse é o algoritmo, certo? E a entrada vai ser 1, a saída é 2, certo? A entrada vai ser 2, 1, a saída vai ser 3. Então imagine que esse algoritmo, que eu chamei de A e B, agora não é mais A mais B, agora vai ser o SHA-256. Esse algoritmo, computacionalmente, ele faz o quê? Qualquer frase e qualquer tamanho que exista, eu posso copiar a Bíblia inteira ou uma frase de 3 caracteres, a saída dele vai ser uma frase de 64 caracteres, tá? Então, eu posso pegar 1 milhão de páginas, ou a Bíblia, ou uns 25 mil livros, ou uma frase, e o cálculo matemático dele vai dar uma palavra de 64 caracteres. E computacionalmente e matematicamente hoje é improvável, impossível não, improvável que alguém da palavra de 64 chegue na palavra original. Entenderam isso? Ou seja, um algoritmo simples, que é o A mais B, com 3 testes eu conseguiria chegar próximo do algoritmo. Esse, hoje, não existe computador no mundo e poder computacional no mundo que consiga, para esse algoritmo chamado SHA-256, inverter dos 64 para a palavra de origem. Ou seja, se você colocou uma Bíblia, ele não vai saber. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu sei a saída, mas eu não consigo fazer a engenharia reversa da entrada. O que dá isso? Isso dá uma segurança para você transitar essas 64 letras, caracteres, e ninguém vai conseguir decodificá-la. Ok? Então, o que é isso? Isso é um hash. Gravem essa palavra. Isso é importante na vida de vocês, já que blockchain provavelmente vai começar a passar a fazer parte da nossa vida. Isso é o hash. O hash é exatamente tão simples quanto eu expliquei agora. Tem um site exemplo, que se vocês anotarem ali, se vocês pegarem qualquer palavra, ele vai transformar em 64 caracteres. Com esse 64 caracteres. E outra coisa, a mesma palavra sempre dá o mesmo código. E 2 palavras diferentes não dão o mesmo código. Mas 2 palavras diferentes, você não conseguiria inferir o cálculo de volta, tá? E aí, quando se fala blockchain,
Blockchain quer dizer uma rede de blocos. Então, imagine agora que eu tenho vários códigos desse em cadeia, numa corrente. É exatamente de onde veio o conceito. Imagine agora que um smart contract, um contrato, cada parágrafo, cada cláusula é uma frase dessa de 64 caracteres. E que um contrato é uma corrente de vários bloquinhos de 64 caracteres. E quando uma cláusula é alterada, e eu refazer o cálculo dos 64 vai dar diferente. Não sei se chegaram no raciocínio, mas é isso. Ok? Então, isso mostra uma inviolabilidade, não sei nem se eu acertei o português, mas a chance de identificação de fraude ou de mudança, ok? Então, matematicamente, blockchain é isso e smart contract usa esse conceito dentro dele. E eu consigo transitar o contrato sem um terceiro ter que validar, porque a validação está nele. Basta usar o algoritmo 256. Eu não preciso de ninguém validando por mim. Ele próprio já valida. Se eu rodar o algoritmo e o texto, ele já valida. Então, esse é o grande conceito. Ele, por si só, o contrato por si só, ele tem uma lógica matemática computacional de autovalidação e de grande chance de manutenção da segurança. Se alguma coisa for alterada ou identificada, se algo for mudado ou alterado, eu consigo identificar a mudança e daí eu já perco a validade e a segurança. Tá? Eu vou seguir, lógico que é mais profundo do que isso, mas eu tentei aqui dar um exemplo simples. Blockchain basicamente, Bitcoin é uma derivação em cima disso, mas o que importa aqui é o conceito de blockchain, né? É um conceito de segurança das informações dentro de um contrato, que tem uma lógica algorítmica em cima dele, que você consegue transitar ele de forma digital. E, principalmente, né? Isso aqui é uma frase interessante de conceito de smart contract, um contrato digital, né? O contrato digital não é só os termos da transação, né? Ele simplesmente consegue verificar e executar a transação. Digamos que dentro desse contrato você tem a transação de compra e venda, você tem a transação de pagamento, de boleto. Então imagine que agora aquela cláusula, eu consigo saber se ela foi violada e se ela executou a transação bancária, porque ele vai fazer a transação bancária e vai retornar. Então você traz uma inteligência de algoritmo e de segurança em cima daquele contrato. Tá? Então, de forma visual, se passa a ter um algoritmo de lógica em substituição do contrato analógico com o conceito de segurança. A única certeza que a gente tem, isso aqui é um relatório da McKinsey de 2018 para 2019, né? Basicamente, metade das empresas brasileiras, se a gente somar, elas estão relacionadas hoje em inteligência artificial, as novas empresas brasileiras que surgem relacionadas a blockchain, inteligência artificial e Big Data. Eu finalizo por aqui e espero que eu não tenha atrapalhado ninguém. Obrigado.